Primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 11. Então, todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Davi estava sendo reconhecido, estava sendo colocado como rei sobre Israel, depois da morte de Saul. Tudo de acordo com aquilo que o Senhor já havia dito através do profeta Samuel. Samuel já havia ungido Davi como rei na casa do pai dele, de Jessé. E tudo que o profeta do Senhor diz, quando ele está sendo realmente usado pelo Senhor, quando o profeta é temente ao Senhor, quando o profeta é obediente e dependente do Senhor, tudo que ele diz se cumpre, sem exceção. Tudo que é dito aqui, na casa do Senhor, através desse púlpito, pelo profeta do Senhor, e que esteja de acordo com a palavra, vai se cumprir, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas vamos prosseguir, irmãos. O versículo 9, 1 Crônicas 11, 9, diz: E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. O Senhor estava com Davi. Por isso, cada vez ele estava mais forte. E o Senhor está conosco também, amém? Está nos fortalecendo cada vez mais. O Senhor é contigo. Fala para o teu irmão, o Senhor é contigo. E Davi obtinha vitórias e mais vitórias. Mas ele queria também mais a presença do Senhor. E é do que nós precisamos sempre mais, a presença do Senhor. E no capítulo 13, vamos lá, 1 Crônicas 13, de 1 a 4, diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Davi queria trazer a arca. Queria que a arca estivesse junto dele, pois a arca representava a presença do Senhor. Ela trazia bênçãos para o povo também. O povo se sentiria mais seguro com a presença da arca no lugar de adoração, na cidade de Davi, em Jerusalém. A segurança na presença do Senhor. A prosperidade na presença do Senhor. A alegria na presença do Senhor. A comunhão na presença do Senhor. A paz na presença do Senhor. Então, irmão, não saia da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. E o reinado de Davi crescia. E Davi vencia todas as batalhas, porque ele consultava a Deus sempre. E Deus respondia. E Davi obedecia. Olha a fórmula. Consulte, ouça, obedeça a palavra e seja vitorioso. Consulte, ouça, obedeça e seja vitorioso. Amém, irmãos? Vamos voltar lá. No capítulo 11, vamos voltar novamente um pouquinho. Um momento de fraqueza de Davi. 1 Crônicas 11,
versículo 16 e 17. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? No meio de uma luta, no meio de uma batalha, será que Davi tinha saído para essa batalha sem provisão de água? Será que esta era uma primeira luta dele? Não sabia de nada? Que precisaria de água para ele, para os seus soldados? Ou será que era apenas um capricho da carne de Davi? Eu quero a água do poço da porta de Belém. Eu quero beber Bonafonte. Eu quero beber Lindóia. Eu não quero a Minalba. Quem vai buscar para mim a água? Versículo 18 e 19. Então, aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém que estava à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Nós vemos aqui que Davi, aquele homem, segundo o coração de Deus, não conseguiu dominar o seu próprio coração. Ele desejou aquela água. Menos mal que ele até se arrependeu em seguida e ofereceu, deixou a água em oferta ao Senhor. Mas ele caiu. 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17, 1 e 2. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Acabamos de ver que Davi não conseguiu dominar o coração dele no desejo da água que está no poço lá da porta de Belém. E vem o profeta dizendo para ele atender o desejo do coração. Nós sabemos que o profeta se referia à construção do templo. Mas essa frase é muito perigosa. Tudo quanto tem no teu coração faze, porque Deus é contigo. E nós sabemos que enganoso é o coração do homem. É o que diz a palavra do Senhor. E no capítulo 21, versículo 1, 1 Crônicas 21, 1, diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Satanás entrou no coração de Davi para que ele numerasse, convenceu Davi para que ele fizesse o censo. Mas, irmãos, o inimigo não consegue entrar no nosso coração quando ele quer. Ele não consegue. Se dependesse dele, estaria sempre no nosso coração. Mas ele penetra em nosso coração quando nós deixamos uma brecha. Se nós deixarmos uma brecha, ele entra em nosso coração. Não deixe o inimigo entrar no seu coração. 1 Crônicas 21, 7. Vamos prosseguir. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. O censo pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que o Senhor feriu Israel. Não sei até que ponto estava errado fazer a contagem do povo,
Mas qual a intenção de Davi ao fazer essa contagem? Saber com quantos soldados poderia ir para as batalhas, para poder confiar, se sentir seguro no número de combatentes, no número de pessoas que iriam ajudá-lo? Será que era para ele se vangloriar das conquistas dele? Olha tudo que eu já conquistei, olha quanta coisa. Não sabemos, mas uma coisa é certa: não tinha a direção de Deus, não tinha a direção do Senhor. E Deus feriu Israel. E de acordo com a palavra, matou 70 mil. 70 mil homens. Homens inocentes, por culpa do erro de Davi. E Davi viu essa sentença sendo cumprida. Ele viu o anjo com a espada desembainhada. E em 1 Crônicas 21, versículo 30, diz assim: E não podia ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Davi viu, recebeu a mensagem do Senhor, viu a sentença que Deus tinha colocado sobre ele, sobre o povo, que ele nem quis mais voltar lá para consultar a Deus. Ele ficou tão aterrorizado, atemorizado, que ele não voltou mais. Irmãos, depois dessa ocorrência, nós vemos que, se você pegar só os títulos dos capítulos, em algumas Bíblias, nós vemos Davi fazendo preparativos para a construção do templo, para a construção da casa do Senhor. Nós vemos Davi dando ordens para Salomão para que ele obedecesse a palavra de Deus, para que ele prosperasse, para ele ser forte, corajoso, que o Senhor estaria com ele. Nós vemos Davi designando funções para os levitas, para os sacerdotes, para os cantores, para os porteiros, para os guardas do tesouro, juízes, os chefes das tribos, conselheiros do rei. Depois ele apresentou Salomão, entregou a planta para ele, a planta do templo, levantou uma oferta espetacular para a construção do templo. Mas nós não vemos mais ele consultando a Deus. Nós não vemos mais ele consultando a Deus. Ele ficou com medo de consultar a Deus. Estava servindo a Deus, mas tinha medo de consultar a Deus. Até que ponto nós nos vemos na casa do Senhor, servindo, ajudando o pastor, ajudando o irmão, limpando, preparando a ceia, preparando o louvor, ensaiando e até pregando a palavra, mas sem consultar a Deus. Fazendo por medo da sentença que poderia se cumprir nas nossas vidas, ou nas vidas dos nossos queridos, que foi o que aconteceu com Davi, que morreram 70 mil. Até que ponto nós nos vemos na casa do Senhor, marcando o passo no reino de Deus, marcando o passo no reino de Deus, parados, sem progredir, sem conquistar mais nada. Davi não conquistou mais nada, de acordo com o que está aqui na palavra. Ele servia ao Senhor, mas não veio a conquistar mais nada. Não que seja ruim estarmos servindo ao Senhor, temos que servir ao Senhor, mas nós precisamos ser mais ambiciosos para o reino. Precisamos ter a ambição de Deus, se é que pode se falar essa palavra, ambição de Deus, e consultar ao Senhor, para que Ele nos dê estratégias, para que nós possamos conquistar mais almas, para que possamos expandir cada vez mais o reino.
e não ficarmos somente servindo a igreja, servindo a nós mesmos. Precisamos dar frutos para o Senhor. Estejamos atentos à voz do Senhor e não à voz do nosso coração. Jamais, irmãos, jamais deixe de adorar, jamais deixe de servir ao Senhor, mas não deixe de consultar, ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Por mais dura que a palavra possa parecer, sempre há bênção na obediência à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.